Falamos no último domingo sobre o mal interior, que é a carne, a natureza humana, pecaminosa. E hoje nós vamos falar, a terceira mensagem, são os três inimigos da igreja, o mundo, a carne e o diabo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 10 até o 12. Efésios 6, verso 10, 11 e 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Esse é um assunto que facilmente as pessoas perdem o equilíbrio. Alguns grupos exageram o poder do diabo, de Satanás, e tudo na vida é culpa do diabo. Todas as coisas são imputadas a ele. Outros grupos perdem o equilíbrio por duvidarem da existência do diabo, ou por achar que nada é o diabo, que o diabo é uma crença medieval, antiga, de gente letrada, analfabeta, gente sem instrução. Então há dois polos igualmente perigosos. Primeiro é você achar que tudo é o diabo. O segundo é você achar que nada é o diabo. E esse é um assunto que a Bíblia fala bastante sobre isso. Desde o Antigo Testamento, um pouco menos, no Novo Testamento, Jesus falou bastante, os apóstolos, os discípulos. Então, o mal personificado está nas Escrituras Sagradas, ele existe, ele age. Como dizia um livro antigo, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Então eu quero dividir a minha mensagem hoje falando quem é o nosso inimigo e como vencer o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Esse texto aqui deixa claro que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra seres humanos, não são contra as pessoas. Nós não temos que lutar contra outros iguais a nós. Nós não temos que batalhar contra pessoas de outras crenças, outras religiões, de outras ideias. A Bíblia diz não. A Bíblia diz que nós temos uma luta contra esses poderes, essas personificações do mal. E quem é ele? Então a Bíblia diz, não de maneira muito clara, mas de acordo com Isaías 14, Ezequiel 28, que havia um ser que Deus criou, que vivia lá, diante de Deus, e que o seu coração se ensoberbeceu, se encheu de soberba, de presunção, e ele quis ser igual a Deus, e por causa disso ele foi precipitado. E a expressão do latim de estrela de luz, em latim é chamada de Lúcifer. E esse ser se tornou o diabo, Satanás. E a Bíblia dá vários nomes para ele. E eu quero mostrar para vocês alguns dos nomes que a Bíblia dá para esse ser. Então eu quero que você grave aí. Primeiro é Satanás, que quer dizer adversário, opositor, inimigo. O primeiro nome, ele é o adversário de Deus. Ele é o adversário da igreja. Ele é o adversário do povo do Senhor, ele é inimigo. Segunda palavra, que é segundo nome, diabo, do grego diabolos. Ele é o acusador, ele é o difamador, ele é o maldizente, ele é o que divide as pessoas, ele é o que faz as pessoas se separarem, ele é o diabolos, que se coloca no meio para separar, para maldizer, para enganar e para acusar. Ele é o acusador, que fica apontando o dedo, apontando as falhas, os pecados, os defeitos. Terceira expressão, a Bíblia chama de o tentador, é aquele que tenta as pessoas com engano. Ele tentou Jesus, tentou os apóstolos, tentou Adão e Eva, e ela caiu em pecado. É o tentador. Quarto nome, Beelzebu, ou Baal-zebu, que literalmente quer dizer o senhor das moscas. A mosca, se você não sabe, é o de todos os animais, de acordo com um documentário lá do Nat Geo, é o mais imundo que existe. E essa expressão era usada como o senhor da imundície, o senhor da sujeira, o senhor do lixo,
o senhor do mal, Baal-zebu, ou a outra expressão para Baal-zebu, ele é o gênio que preside a corrupção, a enganação, a maldade. Beelzebu. Segundo nome, sexto nome, Belial. A Bíblia chama de os filhos de Belial, os filhos do enganador, do usurpador. Os filhos de Belial são os homens sem lei, que não têm lei, que não servem nenhuma lei, que vivem fora de todo tipo de lei, de regra, de obediência. São os filhos de Belial, aquele que se rebela contra todo tipo de lei. Sétimo nome, o Apocalipse chama da antiga serpente, que seduz, que engana, que é aquele mais astuto, sagaz, perspicaz dos homens. Oitavo nome, sétimo nome, o grande dragão. O Apocalipse chama 12 vezes Satanás de o grande dragão vermelho, que é a cor do assassinato, do homicídio. Ele é o grande dragão que se levanta contra as nações para seduzir, para destruir e para matar. Ele tem ódio, vingança e assassinato dentro de si. Oitavo, a Bíblia diz que ele é o leão que ruge para devorar. Ele persegue as pessoas para engolir, para matar, para devorar. Ele é o leão que ruge. Nono, a Bíblia diz que ele é o Deus deste mundo, o Deus deste século, que esse sistema mundano gosta dele, gosta de Satanás, que ele é o Deus que seduz as nações, ele é o Deus deste mundo. Décimo nono, a Bíblia diz que ele é o maligno, que o mal encarnado, a personificação da maldade. Por isso que quando Jesus, na oração do Pai Nosso, diz, livra-nos do mal, pode ser traduzido para, livra-nos do maligno. Ele é maligno na sua essência. 11, Apocalipse chama ele de Apolion no grego, ou de Abaddon no hebraico, quer dizer, o destruidor. Aquele que vem para destruir, para acabar. Apolion. 12, a Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar. A Bíblia fala muito da atmosfera, de que ele domina os ares, os céus, as regiões celestiais. Ele é o príncipe que governa essa potestade. 13. Jesus o chamou de assassino mentiroso. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Ele é mentiroso, ele mente, ele engana e é assassino, disse Jesus. E por último, o Senhor Jesus também disse que ele é pai. Imagine, o diabo é pai. Quando ele diz lá para os fariseus, o vosso pai é o diabo. Então tem gente que adota o diabo como pai. E o diabo os adota como filhos. Porque são parecidos com ele, identificam-se com seus anseios. Esses são alguns nomes de Satanás na Bíblia. Vários, não? Destruidor, enganador, sedutor. Na realidade, a Bíblia diz que ele tem o ódio por Deus e pelo seu povo, que ele veio para nos destruir. E esse texto de Efésios nos diz mais. Quando Paulo diz de principados e potestades, Paulo dá a ideia de hierarquia, dá a ideia de organização. Principados, potestades, dominadores e forças. Os termos gregos que o apóstolo Paulo usa, ele está dizendo há uma organização, há uma hierarquia, há poderes maiores, são os principados, os príncipes, há potestades, há poderes e há forças. E diz que eles são organizados, eles são hierarquizados com a intenção do mal. Essa é a ideia que Paulo diz. Há uma hierarquia, há uma organização, e mais, esses termos, quase todos eles são termos similares aos termos políticos. Ou seja, principado é o termo político, potestade é a potestade, é o poder que domina. Paulo usa isso como similar, para dizer que há uma semelhança entre os poderes satânicos e os poderes humanos, porque o poder quase sempre corrompe, engana, e quase sempre quem é tomado pelo poder é doido pelo poder, como Satanás foi. Principados, potestades, maquinações. Na década de 70, converteu-se em Manaus
um curador que fazia muitos milagres, chamado Heber Soares. Fazia milagres daqueles espiritualistas, baixava. E ele foi numa igreja e se converteu. Escreveu um livro com o pastor Caio Fábio, Nos Bastidores dos Espíritos. E ele conta como ele foi oprimido por espíritos malignos. E quando ele se converteu, ele escreveu um livro e ele contou que na década de 70, várias vezes os generais, os presidentes do Brasil, convidavam-no para o palácio do governo, para que lá ele fizesse uma sessão, e lá quando o espírito baixava nele, o presidente da República aqui do Brasil perguntava para o espírito quem deveria ocupar os altos cargos do escalão, e o espírito dentro dele dizia quem eram essas pessoas. Quem eram essas pessoas? Quando o presidente Fernando Collor foi empossado, em 1990, ele estava assim, na foto da posse, e passando umas 4 pessoas, 5ª pessoa, 6ª pessoa, tinha uma mulher, que ninguém sabia quem era. Essa mulher, depois de alguns anos, se converteu na igreja evangélica. E essa mulher contou o seu testemunho. Quem ela era? Ela era a feiticeira particular do Fernando Collor. Ela fazia feitiços, macumbas, lá na casa da Dinda, lá no Palácio do Planalto. E pastores que conheceram o Fernando Collor sabiam que ele era envolvido com altas magias satânicas e demoníacas. Então, a sede de Satanás não é no terreiro de Macumba, é no Congresso Nacional. A sede dele é no Palácio do Governo. Porque a sede pelo poder, quem tem sede pelo poder é idêntico ao diabo. Quem gosta do poder, da glória, de mandar, de estar acima do outro, assemelha-se a Lúcifer. Então, esses termos que Paulo diz são principados. E aí, se você acha que eu estou exagerando, assista alguns documentários que tem passado nesses canais fechados, Discovery e esses outros canais. Assista os documentários que têm sido lançados agora, baseados em livros, pesquisas históricas sobre o nazismo. Sobre o nazismo. Porque todo estudioso e sociólogo tenta entender o que aconteceu na nação mais educada, a nação que gerou os maiores filósofos, que foi a Alemanha, o que aconteceu na década de 30, 40, naquela nação, que o povo foi seduzido, foi hipnotizado, que igrejas cristãs foram levadas por um homem. E o que esses livros e esses documentários dizem? Que Hitler e todos os generais nazistas faziam reuniões secretas para invocar espíritos malignos. Hitler era um tipo de anticristo, de Satanás, por isso ele odiava o povo de Deus, odiava os judeus. Todo tirano se levanta contra os judeus, e todos tentam destruir os judeus, porque Satanás quer matar, desde o Apocalipse, aquele povo que gerou o Salvador. Assista! Não sou eu que estou, assista os documentários, veja os livros, e você vai ver uma nação inteira hipnotizada pelo poder do mal, seduzida, iludida pelo ódio, que gerou mais de 50 milhões de mortos. Só de judeus foram 6 milhões. Devastou a Europa. Um homem possuído por Satanás, que invocava o espírito de Satanás. O nazismo. Em 1994, um jornalista que não acreditava no mal, ele foi até Ruanda. Em Ruanda, dentro de um mês, uma etnia se virou contra a etnia. E dentro de um mês, 1 milhão de pessoas foram assassinadas com facões, foices e machados. E ele, quando chegou lá, ele viu a atmosfera do mal. Os rios se transformaram em sangue. E falou, isso aqui é o mal. A energia maligna. O diabo.
Então, a Bíblia fala dele. A história mostra que eles são maus e são poderosos. Principados, são príncipes, são poderes, são potestades, são forças espirituais do mal. E eles têm uma intenção: acabar com você. Ele quer acabar com sua vida. Brincadeira ou não? Imagine, sair um psicopata está atrás de você. Agora esse é maior, ele é o maior serial killer da história. E ele só tem um objetivo: vai pegar você. Então você não pode brincar com isso. Ele é o destruidor, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para acabar com a igreja. Ele veio para destruir a igreja, dividir a igreja, causar problemas na igreja. Essa é a sua missão, a sua obsessão. E é por isso que ele batalha e luta. Há um poder espiritual agindo. Agindo, irmãos. Agindo. Então você fala: bom, e aí, pastor? E aí eu quero mostrar para você como vencer o Satanás. Como vencê-lo? E eu quero dar 4 sugestões para vocês, que a Bíblia nos dá. 4. Como é que eu posso vencê-lo, pastor? E ele é um ser dimensional, espiritual, limitado, finito. Mas ele é um ser poderoso. Ele carrega uma energia maléfica. Então quando o povo fala desses negócios de encosto, tem muita besteira nisso aí. Mas tem um encosto mesmo, que é a energia do mal. Há lugares, realmente. Há muita crendice, mas há lugares, quando o mal foi praticado, que o lugar fica carregado. Há pessoas carregadas de espíritos. Então, como a gente vence isso? Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, no texto de Efésios 4, 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. E nem se ponha o sol sobre a sua ira. Não se põe o sol sobre a sua ira e não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Interessante, quando Paulo fala assim: olha, você não pode ficar com raiva muito tempo. Não vá dormir com raiva. Não deixe a raiva transformar em ódio. Não fique com ódio muito tempo, porque se você ficar com ódio, o ódio vai dar lugar ao diabo. Paulo relaciona: não fique com raiva e não deis lugar ao diabo, porque se você ficar com raiva, a raiva vira ódio. E se você virar ódio, você deu lugar, abriu a porta para o diabo. Ele que odeia desde o princípio, ele que tem ódio. Quando o ser humano odeia, o ser humano está abrindo a porta para o diabo. Está abrindo o coração, a vida, para a ação maligna. Maligna. Por isso que Paulo diz: como é que a gente não dá lugar ao diabo? Não fique com ódio. Ame. Perdoe. Ame e perdoe. Se ele tem ódio, o que o derrota? O amor. O perdão, a graça. Não dê lugar ao diabo na sua vida. Como é que a gente dá lugar? Ficando com raiva. Você tem raiva de alguém? Tem ressentimento? Toda pessoa endemoniada que você encontrar, expulsa o demônio dela e pergunta para ela se ela não tem ódio no coração. Todas têm. Todas. Raiva de alguém, falta de perdão, ira contra uma pessoa, 2 ou 3, e aquilo é a porta, é o portal dimensional para atrair. Quando a serpente enganou Eva, Deus falou para a serpente assim: do pó da terra comerás. Isso é uma expressão simbólica para dizer que os poderes malignos vão se alimentar da produção humana. Se a gente produz ódio, o diabo é atraído e se alimenta do ódio. Se a gente produz maledicência, fofoca, contenda, divisão, o diabo vem. Ele é atraído, ele é chamado, ele é bem-vindo quando nós produzimos esses alimentos, esses banquetes satânicos. Então, quando há contenda entre irmãos, quando há maledicência entre irmãos, quando há ódio entre irmãos, nós estamos abrindo as portas para o diabo entrar, para o diabo agir, para ele aproveitar, para ele gerar pecado, separação, mau testemunho, frieza de coração. O ódio alimenta o diabo. Se você tem ódio no seu coração, saiba disso. Todo dia você dá um pouquinho para o capeta.
Todo dia você chama o diabo, vem, gabar o ódio aqui no meu coração. Eu tenho raiva, eu não posso perdoar, fulano fez mal de mim. E o diabão está lá atrás de você. Está encostado nas suas costas, na sua cabeça. É energia maligna, se alimenta disso. Se você não perdoa, se você não ama, aquela pessoa azeda, amargurada, que só reclama, xinga, todo dia que você abre a boca, você está amando ele. Você está abrindo as portas da sua casa, dizendo, seja bem-vindo. Entre capiroto, entre capeta. É bastante nome assim para você gravar. Entre. O ódio. Você tem ódio de alguém? Você tem raiva de alguém? Saiba disso. E eu vou dizer mais. Tem gente que a gente expulsa o demônio e o demônio volta de novo, volta 1, volta 7, volta 70, volta até 2000, diz a Bíblia, que a legião, volta tudo numa pessoa, porque é ódio demais, alimenta muito capeta. A pessoa não é liberta enquanto não perdoar, enquanto não amar, enquanto não abrir para o amor, para o perdão, para a graça, para a luz, as trevas vão dominar. Não deis lugar ao diabo. Não vá dormir com raiva, diz a Bíblia. Porque se você for dormir com raiva, meu irmão, você já está abrindo a porta para ele. De manhã cedo ele já vai estar lá pertinho de você. Não deis lugar. Segundo, resistir ao diabo, diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, procurando a quem possa devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Resistir-lhe firmes na fé. Resistir. Não caia na tentação, no engano, na sedução, na ilusão do diabo. Resistir. Resistir à mentira, resistir ao pecado, resistir à tentação, resistir ao ódio, resistir à opressão. Crente que é crente não fica possuído, mas fica oprimido. Paulo fala do dia mau, da opressão, quando todas as forças malignas vêm contra nós. E a opressão, que quer deixar você para baixo, que quer colocar tristeza, desânimo, ódio, que mente para você, que diz que você é derrotado, que você não é amado, que nada vai dar certo, são as acusações, as mentiras do diabo. A Bíblia diz, resistir-lhe firmes na fé, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Fique firme. Vai ter dia que ele vai tentar você, como ele tentou Jó, como ele tentou Pedro, como ele peneirou para destruir a vida. Resistir-lhes firmes na fé. Fique firme. Não corra, não mude, não fuja. Não é o diabo que tem que, não é você que tem que fugir do diabo. Não é você, é ele que tem que fugir de você. Quando você vê lá um trabalho de macumba, dá um chute. Pega o frango e faz uma comida lá, se estiver bom, e consagra a Deus. Joga a cachaça fora. Você entendeu? Não somos nós que vamos correr dele, é ele que vai correr de nós. Quando o Senhor Jesus chegou, os demônios ficaram apavorados. Eles falaram assim, que temos nós contigo, Filho do Altíssimo, já viesse antes do tempo para nos atormentar. Os diabos morrem de medo de Jesus. Então o crente não tem medo de obra do mal. O crente tem que resistir à tentação, resistir à opressão, resistir, seja o que for, resistir-lhe firmes na fé. Não dê lugar à mentira, não dê lugar ao pecado, não dê lugar à opressão, não dê lugar a essas coisas. Resistir-lhe firmes. Você tem resistido, irmão? Você tem ficado desanimado? A murmuração tem entrado nos seus lábios? A raiva, o desânimo? Tudo isso é forma da gente baixar a guarda, da gente desistir, da gente jogar a toalha antes da hora, da gente parar de lutar. Resistir-lhes firmes na fé. Terceiro, vestir a armadura de Deus. Duas expressões, duas vezes na Bíblia usa a expressão armadura. 1 Lucas capítulo 11, 21, quando Jesus fala que o valente, bem armado, guarda a sua casa, que é o diabo.
Vindo, porém, o mais valente, despoja aquele valente, tira os seus bens, tira a sua panoplã, que é a armadura, tira a sua autoridade e tira os seus despojos. Primeira vez que fala de armadura. O que Jesus está dizendo? Que quando Jesus veio, o diabo guardava as nações e as pessoas, que ele era o grande valente. Veio um que era mais valente, que era Jesus. Tomou o poder do diabo, tomou a armadura, tomou os despojos das pessoas e tirou do diabo. Tirou a sua autoridade e o seu poder, a panoplã, a armadura. E a segunda vez que a armadura aparece é aqui em Efésios, quando Paulo diz, vestimos toda a armadura de Deus. Aquela autoridade o Senhor nos deu, aquela armadura Ele nos deu. Vista-se dessa armadura agora. E aí Paulo faz uma comparação com a armadura do soldado romano. E ele diz, a gente deve colocar o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito e a oração do Espírito. São as armas dessa armadura. Verdade, justiça, fé. Isso aqui daria para eu pregar muito tempo, mas eu quero que você guarde esse texto. E mais, use o capacete da salvação, que é a segurança da salvação. Que você está seguro em Cristo. E mais, use o capacete da fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. Quando o maligno vem com dardo dizendo assim, Deus não vai ouvir você, isso não vai dar certo, a pessoa não vai converter, o milagre não vai chegar. Isso tudo é dardo. O que você tem que usar? O escudo da fé. Eu creio e eu creio. Está escrito. E aí a palavra diz, tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a arma de ataque. Enfrente o diabo com a palavra. Pregue a palavra, creia na palavra, ensine a palavra, memorize a palavra. Como Jesus, quando venceu o diabo, diz, está escrito na palavra. Como é que a gente vence? Pela palavra. A espada do Espírito é a palavra. Pregue a palavra, creia na palavra, obedeça a palavra, medite na palavra, use a autoridade da armadura e orando no Espírito, diz Paulo. Esses são os ingredientes da armadura. Ele tomou do valente, despojou e agora nos manda vestir a armadura da autoridade. A autoridade. Diante de Deus, humildade. Diante do diabo, autoridade. Amém? Você tem autoridade. Se você é de Jesus, você tem autoridade de expulsar qualquer demônio. Você tem autoridade de desfazer qualquer obra, orando. Uma cidade lá no interior da Bahia chamada Lapão, há uns 10 anos atrás, aquele povo começou a orar e aquela igreja experimentou um avivamento espiritual. E aquele povo começou a orar 24 horas por dia. Eles faziam revezamento, semana. Nesse período que a igreja estava orando fervorosamente, as pessoas dos terreiros de Macumba vieram reclamar que não estava baixando um espírito. Nessa cidade não está baixando espírito nenhum. Porque o povo estava em comunhão, em oração com Deus. E a atmosfera estava liberada para o Espírito de Deus. Então a oração, a palavra, a busca, a santidade, vence toda a obra do mal. Deus nos deu essa armadura, essa autoridade. Não tenha medo. Não fique amedrontado. Deus nos deu. Vista-se dessa armadura. Vista-se. E último lugar, você precisa tomar posse da vitória de Cristo. Tome posse, aposse-se da vitória de Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? O mal, o pecado, a separação. Jesus veio para destruir esse negócio. Jesus nos deu essa autoridade, Ele veio fazer isso. E Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz que Jesus Cristo na cruz despojou os principados e potestades, triunfando publicamente deles na cruz e os expôs ao desprezo.
Na cruz, Jesus tirou o poder do diabo, pagou nossa dívida, expôs eles ao desprezo e triunfou na cruz do Calvário. Essa é a vitória do Cordeiro de Deus. Ali Satanás foi derrotado, os seus demônios e o inferno, e diz que Jesus proclamou. E aí depois a gente fala desse assunto. Mas ele foi até o Tártaro e proclamou a vitória do Filho de Deus. Eu venci. Eu triunfei, ele está despojado, todo o poder de Satanás está despojado. O que serve para nós? Aposte-se dessa vitória, meu irmão. A vitória é nossa, a vitória é nossa. Quando Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, a ideia não é que o inferno vai vir para a igreja e a gente vai fechar a porta com medo. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é que a igreja iria avançar, as portas da igreja iriam avançar para o inferno, tirando as pessoas do inferno, libertando as pessoas. A igreja iria avançar para salvar vidas. A igreja não ia se esconder, a igreja não ia se fechar, a igreja iria se avançar. E os poderes do inferno, as portas do inferno iam sendo diminuídas, recuadas pelo poder da igreja. É a vitória de Jesus, é a vitória de Jesus. Amém? Meu irmão, como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Tem alguma área da sua vida que o diabo tem peneirado, tem cirandado? Você tem sentido emocionalmente suas emoções? Você tem dormido bem? Você tem tido alegria, paz, amor? Você tem tido regozijo? Seus relacionamentos estão cheios de alegria, de paz? Sua casa? Como é que estão as coisas? Eu posso pregar 30 sermões sobre isso aqui, porque a Bíblia tem muitos textos. Mas o diabo engana, seduz, oprime, o diabo põe doenças, o diabo põe pecados, põe obsessão, o diabo causa separação, o diabo ataca. Como é que está a sua vida? Você tem andado na vitória do Senhor? Você foi chamado para a vitória, para a glória, para a bênção, para o louvor, para a santidade, para o amor, não para a derrota. O Senhor nos chamou para a vitória. Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Em triunfo. Como é que está a sua vida? Tem um jovem aqui no Brasil, foi chamado por Deus para uma missão. E esse rapaz é um daqueles que tem levado a igreja até as portas do inferno. E depois de contar um pouco da história dele, nós vamos orar. Se chama Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório foi chamado para pregar o evangelho numa tribo lá entre os Concombas em Gana, uma tribo primitiva. Primitiva. Ele passou dias, ninguém sabia como chegar lá, ele chegou lá. Uma das primeiras visões que ele chegou, viu os Concombas com as cabeças dos seus inimigos penduradas naquelas lanças assim, só a cabeça. E ele chegou lá para pregar o evangelho de Jesus Cristo, em 1994. Ele chegou ali para pregar o evangelho. Ronaldo Lidório teve mais ou menos 40 malárias. Os feiticeiros envenenaram a sua água muitas vezes. E ele levou 2 filhos pequenos e a mulher para lá. Um dia ele estava pregando e veio um homem que viveu e que nasceu ali, cresceu lá na tribo, no meio da selva. E aquele homem chegou falando com ele no inglês britânico fluentemente. E o homem dizia para ele assim: você acha que é só você que conhece a Bíblia? Em inglês. E ele olhou para aquele espírito e falou: Satanás, eu te expulso em nome de Jesus. Os feiticeiros se levantaram contra ele. Quando ele foi levar a Bíblia traduzida, veio um enxame de abelha que o atacou no carro, ele quase morreu. Ele teve tuberculose óssea. Ele agora está com a síndrome de Beriberi, que é uma doença que ninguém nem sabe o que é. Ele encontrou pessoas ali possessas e demoniadas. E a primeiro caso de alguém que o evangelho chegou ali, uma mãe chegou com a criança enrolada.
E aquela criança era só pus. E o Ronaldo pôs a mão e orou. No outro dia a mãe voltou com aquela criança curada. Curada e curada e curada. Os nativos colocaram o nome dele de o homem que diz que há um Deus. Esse era o nome dele. E quando Labué, o feiticeiro principal, ouviu o evangelho e creu no evangelho, Labué, que já tinha sacrificado o seu neto, Labué ficou 3 dias pulando e dando glória a Deus, porque chegou ali a libertação de Jesus. Hoje, entre os Concomas, há mais de 2.500 crentes, mais de 15 igrejas, pastores formados, porque um rapaz saiu daqui e enfrentou Satanás e destruiu o poder das trevas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Agora o Ronaldo está na Amazônia, descobrindo tribo perdida. Ore por ele, irmãos, que é um homem que Deus levantou nessa geração. Por que eu estou falando isso? Porque Deus nos deu a autoridade, o poder e a vitória. Tem muito crente oprimido. Tem muita família de crente oprimida. Tem muita gente com ódio, com raiva, com amargura, com ressentimento. Tem muita gente com doença imposta pelo diabo. Tem muita gente sofrendo a derrota porque ainda não se apossou da vitória de Jesus Cristo. Tem gente amedrontada, apavorada, com medo do diabo nessa noite. Nessa noite, irmãos. Eu vou orar para Deus libertar você totalmente. Eu vou orar para Deus quebrar todo o poder do inferno. Eu vou orar para que a gente tome posse do sangue do Cordeiro de Deus. Do sangue que liberta, do sangue que salva, daquele que triunfou e nos deu poder. Eis aí vos dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, em nome de Jesus. E aí, irmãos, eu relembro, no início do ano, quando eu estava pregando sobre isso, o sonho que eu tive na minha casa. E eu sonhei que eu desci a escada da minha casa para sair. E quando eu cheguei no último degrau, havia cobras e escorpiões querendo me morder. E imediatamente eu voltei para correr, para ir embora. E não, quando eu voltava, veio essa palavra no meu coração. Por que você está fugindo? Eu vos dei autoridade para pisar cobras e escorpiões, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. O povo diz que essa cidade aqui tem muito ocultismo, tem muita busca por feitiçaria, tem muita gente que invoca mortos. Nós estamos aqui para quebrar toda a obra de Satanás. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Ele nos deu a vitória. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos, irmão, e ore ao Senhor. Se você sente que há algo maligno, que há algo maléfico atacando você, sua vida, sua família, eu quero chamar você a vir aqui na frente e nós vamos orar juntos. Se você quer orar comigo, e nós vamos clamar ao Senhor para que o Senhor quebre e destrua toda a obra do mal. Toda obra de feitiçaria, toda obra de pecado, de vício, de mentira, de contenda, de ódio, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai nos dar vitória, tome posse dessa vitória. Eu quero orar por você, saia do seu lugar e venha aqui na frente, chegue bem aqui perto de mim, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor. Venha, não tenha vergonha, venha em nome de Jesus. Saia do seu lugar e vamos orar ao Senhor. Pode vir, venha meu irmão, vamos orar juntos. Se você vê, se você sente que alguém da sua família, que alguém da sua vida, alguém dos suas emoções, seus pensamentos, seus pensamentos e sentimentos de morte, vem aqui na frente. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Jesus. Jesus, eu quero tomar posse da vitória. Aleluia. Diga para Deus, Deus, eu não aceito a derrota, a humilhação. Não aceito viver, ó Deus, oprimido. Eu não aceito viver, ó Deus, triste. Eu não aceito viver, ó Deus, cabisbaixo, derrotado, porque Jesus me chamou para a vitória. Ore ao Senhor agora, ore pela sua família, ore pela sua casa. Diga, Senhor, os meus filhos são do Senhor. Eu não gerei filhos para ser do diabo. A minha casa é do Senhor. Toda obra do mal seja desfeita. Ore nesse instante, rejeite todo sentimento, todo pensamento, toda invocação, toda aliança do mal. Quebre isso em nome de Jesus.
Olha ao Senhor agora e nós vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. E nós estamos, ó Deus, cheios da Sua autoridade e cheios do Seu poder, meu Pai. E na autoridade do nome de Jesus nós repreendemos, Senhor, toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra, Senhor, que foi feita contra esses irmãos. Nós quebramos, nós desfazemos, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Pai amado, se alguém aqui preso, oprimido nos pensamentos, nas emoções, na família, em nome de Jesus, a vida seja liberta, seja desfeito todo o poder do mal. O Espírito Santo de Deus esteja agindo agora, que o sangue do Cordeiro de Deus esteja limpando os corações agora, e todo espírito maligno seja repreendido, seja expulso. Saia desse lugar, saia dessa família, toda energia, todo pensamento, todo sentimento de morte, toda depressão, nós expulsamos em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E agora clamamos, Espírito Santo, venha sobre nós. Enche-nos com alegria, com amor, com vitória, com paz, com bênção, em nome de Jesus. Pai amado, se alguém aqui está preso num vício, liberta essa pessoa, meu Pai. Tira essa pessoa, meu Deus, da bebida, das drogas. Tira essa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora, Senhor, nós temos a armadura de Deus. Nós nos colocamos debaixo do sangue do Cordeiro e nós tomamos posse da vitória. E, ó Deus, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus, levanta essa igreja para adentrar os portões do inferno, para tirar as pessoas das trevas e trazê-las para a luz. Que essa igreja seja um lugar de libertação, de salvação, de cura, em nome de Jesus. Pai, nós não aceitamos que a nossa família, nossos filhos sejam moradas do diabo. Nós não aceitamos, ó Pai, os nossos filhos, que a nossa família vá para o inferno. Nós queremos, meu Pai, que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor, que na nossa casa só entre a luz, a salvação e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Pai, se alguém aqui está com a vida financeira presa, quebra o poder do mal, quebra toda maldição, em nome de Jesus, meu Pai. Nos casamentos, nos lares, nos relacionamentos, Pai, nós desfazemos toda a obra do mal e tomamos posse do amor, da paz, da alegria de Jesus. Nós queremos sair daqui pisando sobre o mal, Senhor, dizendo: o Senhor nos enche, o Senhor nos dá a vitória. Deus levanta um povo vencedor, um povo vitorioso, um povo que estende as mãos e expulsa toda obra do mal, um povo que impõe as mãos e enfermidades são curadas, um povo que abre a boca e abençoa, e milagres acontecem, porque Deus está conosco. Aleluia, meu Pai. Graças ao Teu nome, nós tomamos posse e recebemos, Senhor, a vitória. Em nome de Jesus eu tomo posse, ela é nossa, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. Amém.